É o que eu espero, não só eu. Acho que todo mundo que acompanhou esse caso e acompanha esse caso, é o que todo mundo espera, que no final desse inquérito policial venha o indiciamento de outras pessoas. E não é novidade para ninguém que existem maus profissionais em todas as áreas, no jornalismo, na polícia, na advocacia, entre médicos, dentistas, todos. E quando você tem esse tipo de situação dentro de uma corporação, você coloca em xeque a credibilidade da polícia, uma baita de uma instituição séria, de pessoas sérias, e fazer o que fizeram. E assim, se você me pedir uma consideração final e um resumo disso tudo, como foi a investigação, eu não tenho crédito nenhum a dar a eles. Nenhum. Infelizmente não tenho. Você acha que foi mal feita a investigação? Muito mal feita. Muito mal feita. Por quê? 2 meses. Prestes a completar 2 meses. No avançar da maneira com que foi conduzida, dessa troca de delegado que vai para lá, chefe de investigadores, que assumiu esse caso, salvo engano, 3 ou 4. Sabe? Uma bagunça generalizada. E assim, eu sei que tem muita gente que tá assistindo e fala, mas tô falando mal da polícia. Não tô falando que é a realidade. Eu tive contato com 3 investigadores dizendo, eu sou agora o chefe da investigação. Na outra semana eu sou o chefe. Cara, mas quem que é o chefe aqui da investigação? Você tá entendendo? Então, assim, numa consideração final minha, infelizmente, foi muito mal feita. Acho que, assim, muita coisa poderia ter sido poupada, muita informação poderia não ter sido vazada. Até para não prejudicar suspeitos colocados ali de início, né? E aí, sabe de quem é a culpa quando vaza? De vocês. Exatamente, é assim mesmo. É de vocês. Não é a imprensa. Quem decretou o abençoado do sigilo no inquérito policial não foi a imprensa. Não foi os canais da internet. Quem decretou foi a autoridade policial. E a autoridade policial tem que manter o sigilo. Se vaza, ou porque vocês deixaram vazar, ou porque o sigilo não foi decretado, mas a imprensa só está noticiando aquilo que foi dado. Claro. Entendeu? E não foi de uma pessoa que está passando na rua e falou... É de uma fonte oficial. É de quem detém o poder de ter a informação. Só Exatamente. Isso. E agora, se mudar de delegacia, se for para DHPP, como que isso fica? Tem que começar do zero a investigação? Não, tudo aquilo... Eu acho que hoje nós temos quase 600 páginas do inquérito policial. Não tem... Não acho que... Eu acho difícil ir pro DHPP. Você acha difícil? Acho, porque tá no finalzinho. Falta só a reprodução simulada dos fatos, que é a reconstituição, e depois o relatório final. Mas e as outras pessoas que podem estar envolvidas? Então, aí o que acontece? Vamos lá. O que foi apurado? Não tem... Nesse momento, não tem mais laudo para ser confeccionado, não tem ninguém mais para ser ouvido, ou seja, todas as provas técnicas já foram produzidas. Todas. Então, todas as pessoas já foram relatadas, não tem ninguém mais para ser ouvido, não tem laudo para ser feito, não tem exame para ser requisitado, ou seja, não tem absolutamente nada mais. 2 coisas faltam: a reconstituição, e depois da reconstituição nós temos o relatório final. Então eu acho difícil ir para o DHPP, porque agora está no finalzinho. Eu falei com a doutora Ivalda essa semana, e ela falou, olha, agora fica difícil de eu assumir isso. Ela é diretora, né? Sim, já fez tudo. Só falta agora a reconstituição, e depois da reconstituição tem só o relatório final. Então eu acredito que não vá para o DHPP, não vai. E aí, nesse relatório final, eu acredito que o delegado, pelo menos assim, é o que eu espero. É o que eu espero, não só eu. Acho que todo mundo que acompanhou esse caso e acompanha esse caso, é o que todo mundo espera, que no final desse inquérito policial venha o indiciamento de outras pessoas. Com certeza. É o que a gente espera. Então eu acredito que, pegando essa reprodução simulada dos fatos, essa reconstituição, e depois, nesse relatório final, eu acredito que venha mais alguém indiciado. Acredito eu. Se não vier, se esse relatório final vier dizendo que o Michael agiu
completamente sozinho, vai ser um alvoroço. Escuta o que eu tô te dizendo. Vai ser um alvoroço, porque ninguém... E olha que, assim, durante, acho que 24 ou 25 dias, isso o Google Trends que mostra o caso mais falado no Brasil. O caso de repercussão mundial. E eu recebo por dia mais de 400 mensagens. Ninguém nunca acreditou que esse rapaz agiu sozinho. Não, ninguém. E até pelo que ele fala ali, tem alguma coisa de errado. Ou ele mentiu porque ele quis falar que estava mentindo e você não acreditar nessa teoria, ou então ele realmente não esteve em todos os momentos. Por que eu não acredito na teoria de que ele estaria mentindo para despistar? Porque ele não teve essa... Ele não tem essa capacidade técnica, ele não tem essa informação técnica. Né? Então, não acredito que isso tenha sido uma jogada dos advogados dele. Não acredito nisso. Eu acredito sim que ele, na confissão dele, claramente, ele fala para proteger alguém, né? Para assumir tudo sozinho. Mas não deu certo, porque ele não sabe o que não deu certo. Não deu certo porque nem ele sabe o que ele fez. Nem ele sabe exatamente. A confissão dele não bate com nada daquilo que a polícia investigou. Fica parecendo que é outro crime, né? Que ele tá falando de outro crime, de outro caso. Perfeito. Quando eu comecei a ler, eu falei, não, peraí. É outra coisa, não tem nada a ver com o caso isso aqui. Que ele matou dentro do carro. Ele fala que deu 2 facadas nela dentro do carro, que ela sangrou dentro do carro até a morte. Agora você imagina você matar uma pessoa dentro de um carro. Não tem como. Com um banco de tecido, como é que você lia? Só se ele ateasse fogo no carro. Como é que você limpa esse carro em questão de 48 horas, manda esse carro para a perícia e a perícia não encontra absolutamente nada? Não existe isso. Não existe, com certeza. Também foi ventilado aí na mídia. Quer mais água? Consegue pegar uma aguinha para ele, por favor? E foi ventilado na mídia também sobre ele ser um stalker da Vitória. Você acha que ele preenche as características de um stalker? Não. Não? Se você olhar o que de fato é um stalker, o fato dele ter fotos de meninas semelhantes da Vitória, biotipo, idade, cabelo, cor, Obrigada. ele não tinha esse contato com ela. A única coisa que ele tem de fato concreto no telefone dela, uns prints da internet, do Instagram dela e o último print e o print do último stories dela. Que provavelmente foi para mandar para alguém. E isso faz parte da premeditação, não do crime de stalker. O crime de stalker é outra coisa. Por quê? A pessoa, quando está sendo stalkeada por alguém, todo mundo sabe. Pelo menos uma amiga sabe. A amiga mais próxima, sabe? Pô, tem um cara que manda mensagem para mim todo dia. Alguém sabe. Ou ela iria falar pra Gabi, que é a amiga dela, ou iria falar pro pai, ou pra mãe. Alguém da família, num determinado momento, iria dizer: olha, ela estava recebendo muitas mensagens de uma pessoa assim, assim, assado. E não tem esse histórico. Por isso que, assim, não é o perfil do crime de stalker. Mas e as fotos que ele tinha no celular dela? Faz parte da premeditação e do acompanhamento da trajetória para a execução. Não acho que ele estaria stalkeando ela, até porque a família seguramente saberia, Giovana. Porque ela teve alguns relacionamentos e todos o pai sabia. Todos. Sim. Inclusive, ela teve um relacionamento com um rapaz que o pai disse que não queria que ela tivesse um relacionamento com aquele rapaz. Que seria o Gustavo Lira, né? Isso, exatamente. Ela, num primeiro momento, não quis terminar, não, bateu o pé, que eu vou continuar, mas depois, num segundo momento, ela acata isso e ela termina esse relacionamento, mesmo contra a vontade dela, para agradar o pai. Isso me leva a crer que, se ela estivesse sendo perseguida e stalkeada por alguém, o pai saberia. Sim, se ela nunca comentou com ninguém, né? Nunca ninguém soube, porque é não muito teve. difícil. Até essa questão que ele falou na confissão de ele ter algum caso com ela também, isso é O falso, pai foi né? categórico em dizer: eu nunca ouvi falar o nome desse sujeito. Eles nem se conheciam, né? Nem conhecia esse rapaz. Você acha que se minha filha tivesse ido tomar um sorvete com esse cara na esquina, eu não saberia o nome dele, não teria falado aqui dentro de casa, aqui em casa não tem segredo. Ou seja,
não teve. Quando ele fala, nessa confissão, essa parte mais técnica, e aí eu não sei se ele foi induzido ou se ele foi orientado. Porque quando ele fala que ela entra no carro de livre e espontânea vontade, que ele não arrebatou ela, ele tá querendo fugir de uma qualificadora, que é a qualificadora da traição, da emboscada. E quando ele fala que ele agrediu ela porque ela começou a chantagear ele tá querendo, de repente, fugir de uma outra qualificadora, que é o motivo fútil, que é o motivo torpe. Então ele foi muito bem orientado, né? Acredito eu, porque a título dessa confissão, se isso cai na mão do Ministério Público, o Ministério Público denuncia ele sem duas qualificadoras, nós estamos falando de pelo menos uns 10 anos menos de pena. Sim. Entendeu? Com certeza. Então ele foi muito bem orientado nessa... Nesse ponto sim. Nesse ponto, sim. Não seria. Ele não vou dar esse crédito para ele, dessa capacidade técnica jurídica dele. Não vou. Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses, 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes, começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo.